Então, começando o capítulo 2 do livro Peregrina de Paz. O desenvolvimento espiritual. Meus passos para a paz interior. Ao observar o mundo em sua grande parte depauperado, senti-me cada vez mais intranquila ao ter tanto, enquanto meus irmãos e irmãs passavam fome. Finalmente, tinha que encontrar outro caminho. A mudança se produziu quando, no desespero e afã de buscar profundamente uma forma significativa de vida, caminhei toda uma noite por um bosque. Cheguei a uma clareira iluminada pela lua e orei. Senti uma disposição total, sem reserva alguma, de dar minha vida, de dedicar minha vida a servir os demais. Por favor, vale-te de mim, orei a Deus, e sobreveio-me uma grande paz. Posso dizer-lhe que é um ponto sem retorno. Depois disso, já não se pode voltar a uma vida completamente centrada em si mesmo. Passei, então, a segunda fase de minha vida. Comecei a viver para dar o que podia em vez de conseguir o que pudesse e entrei num mundo novo e maravilhoso. Minha vida começou a ter sentido. Recebi a bênção de uma saúde boa, não tive nenhuma dor, nem resfriado ou dor de cabeça desde então. A maioria das enfermidades, como se sabe, são induzidas psicologicamente. A partir desse momento, soube que meu trabalho para toda a vida seria em prol da paz, que cobriria o quadro total da paz. Paz entre nações, paz entre grupos, paz entre indivíduos e, muito, muito importante, paz interior. No entanto, existe uma grande diferença entre estar disposto a dar a vida e realmente dá-la. Para mim, houve 15 anos de preparação e busca interior entre ambos. Não estava muito... Diga. Elisa, essa primeira parte aí é muito importante e muito bacana. A gente já falou, acho que foi até aqui mesmo, acho que dela mesmo, né? Da preparação, né? Que tem, né? Que a gente vê essas pessoas que, entre aspas, santificadas, né? Enaltecidas pela humanidade, mas elas não nascem e não nascem assim. Elas nascem com todas essas prerrogativas, mas ainda passam por um processo de adaptação à vida na Terra até desabrochar a essência do seu ser realmente. E teve 2 pontos aqui que ela falou que são importantíssimos, aliás, 3. O primeiro é depois que você realmente levanta o véu e descobre a tua função no meio dessa bagunça toda, nem você nem a sua vida nunca mais é a mesma. Não adianta. Você pode ter tido uma vida toda regrada, toda organizada. Depois que você olha para dentro de si e vê o que realmente precisa fazer, o que realmente, a que principalmente você precisa se entregar, e o que você vem fazendo, mesmo que seja para a humanidade, para a vida na Terra, ao 100% da perfeição, você vê que nada se compara. E realmente você nunca mais vai voltar a viver do mesmo modo. A segunda foi em relação às desarmonias físicas, né, que a gente passou a chamar de doenças. Depois que ela descobre o caminho dela, e isso acontece com todo mundo, não é que somem as doenças, porque o corpo físico ele é passível de desequilíbrio, desarmonias, até do próprio envelhecimento e o funcionamento dele claudica. É que você entende além e você não se preocupa mais com isso. Você não se envolve com vibrações, sentimentos ou desejos que, na verdade, só te causam dor e sofrimento, mesmo que você não perceba e não saiba. Então, quando você se redescobre, vamos dizer assim, você renasce dentro da vida sem nunca ter morrido,
as suas energias, a tua forma de ver e sentir, ouvir e falar com o mundo se transforma de uma maneira que, para desarmonizar esse equilíbrio, se torna muito mais difícil. E o terceiro, que talvez seja o ponto mais importante, é no final, é o ser e parecer, é o falar e agir. Quando ela diz, existe uma grande diferença entre estar disposto a dar a vida e realmente dá-la. A gente sabe um monte de coisa que deveria estar fazendo, que não deveria estar fazendo, de caminhos que deveria seguir, outros que não deveria seguir, mas a gente ainda se prende a um monte de convenções da terra, da vida, da família, que você tem que fazer isso pela família, você tem que fazer isso pelo seu emprego, você tem que fazer isso para que a sociedade lhe reconheça. E a gente não consegue, mesmo tendo consciência do que tem que fazer, a gente não consegue abrir mão desses aprisionamentos que a terra impõe a gente. Então, quando ela diz aqui que é muito difícil, é dificílimo. E, infelizmente, não digo nem infelizmente, porque esse é o nosso processo atual de cada um e da humanidade como um todo, muito poucos têm essa força de se desprender, de se desligar do que a terra te oferece, do que a terra te exige, do que ela te impõe, e seguir um caminho que é realmente o seu. Excelente. Continuando. Não estava muito longe na rota espiritual quando me familiarizei com o que os psicólogos chamam ego e consciente, o que eu chamo o eu inferior e o eu superior, ou a natureza centrada em nós mesmos e a natureza centrada em Deus. É como se fôssemos duas pessoas distintas, ou como se tivéssemos duas naturezas ou duas vontades com dois pontos de vista opostos. Nosso eu inferior vê as coisas desde o ponto de vista de nosso bem-estar físico somente. Nosso eu superior considera nosso bem-estar psicológico ou espiritual. Nosso eu inferior nos vê como centro do universo. Nosso eu superior como uma célula no corpo da humanidade. Quando nos regemos por nosso eu inferior, somos egoístas e materialistas. Mas quando seguimos os ditames de nosso eu superior, vemos as coisas de uma maneira realista e encontramos harmonia dentro de nós mesmos e com os demais. O corpo, a mente e as emoções são instrumentos que podem ser empregados tanto pela natureza centrada em nós mesmos, como pela natureza centrada em Deus. A natureza centrada em si mesma utiliza esses instrumentos, mas nunca se é capaz de controlá-los porque existe um conflito constante. Só a natureza centrada em Deus pode controlá-los em sua totalidade. Quando a natureza centrada em Deus toma lugar, encontramos a paz interior. Enquanto chega esse momento, podemos lograr um controle parcial por meio da disciplina. Pode tratar-se de uma disciplina imposta desde o exterior, através da educação dos primeiros anos, a qual está no subconsciente da natureza centrada em nós mesmos. Pode tratar-se de uma disciplina empreendida voluntariamente, a autodisciplina. Veja bem, se você está fazendo algo que sabe que não deveria fazer e, na verdade, não deseja fazer, é sinal que lhe falta disciplina. Eu recomendo o desenvolvimento espiritual e, para tanto, a autodisciplina. Durante o período de desenvolvimento espiritual, o conflito interior pode ser mais ou menos tormentoso. O meu foi quase normal. A natureza centrada em nós mesmos é uma formidável inimiga e luta com muita força para reter sua identidade. Defende-se de uma maneira astuta e não se pode subestimá-la. Conhece os pontos débeis de nossa couraça e intenta uma confrontação quando menos se espera. Durante esses períodos de ataque, mantenha uma atitude humilde,
Não se relacione com ninguém, exceto com o sussurrante guia de seu eu superior. O eu superior tem recebido muitos nomes maravilhosos de altos líderes religiosos. Alguns o chamam a força governante superior, a luz interior ou Cristo que mora em nós. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós, estava se referindo, obviamente, ao eu superior. Em outro lugar se diz, o Cristo em nós, nossa esperança de glória, o Cristo que mora em nós. Jesus foi chamado Cristo porque sua vida foi regida por esta força governante superior. Quando falo de meus passos... Oi, diga. Esse é um outro momento de reflexão dela que é muito profundo. E quando ela fala aqui das sutilezas, né, com que o mundo tenta manter, digamos assim, o seu domínio sobre nós, isso é fácil da gente perceber da sutileza que ele usa, até quando a gente está envolvido numa situação que não é a mais desejável, e parece que o universo conspira para que você não abandone aquilo. Então, é aquela situação em que você está diante de alguma coisa, mas que não lhe agrada, mas aquilo vai se apresentando não de uma forma beligerante, não como se estivesse te atacando. Ela vai, como a gente diz, né, no ditado popular, comendo pelas beiradas. Então, eu quero te afastar de uma nova linha de pensamento, de uma nova direção. Então, começa a chamar a atenção com pequenas coisas que lhe agradam. Não são mais coisas que te desagradam, mas coisas que te agradam, mas que gradativamente vai desviando o teu olhar. Então, você está para fazer, como exemplo, um exemplo bobo, então você está para plantar uma árvore, que isso vai fazer bem à comunidade ali. E você está imbuída disso e não quer mais fazer outras coisas. Então, para você não plantar a árvore, eu começo a aparecer situações ou pessoas que, do nada, ou situações mesmo, que vão te incentivando a se desviar o olhar, até com elogios, até com sensação de bem-estar, para fazer coisas que não são ruins, não são deletérias, não são desarmônicas, nada, mas vão te desviar o olhar da tua meta. E você deixa de fazer aquilo que era a sua meta, ou que você se distraiu com outras coisas que simplesmente lhe agradam, que podem até se transformar numa coisa bacana, mas que não era o seu trabalho. E o seu trabalho você deixou de fazer. Quando falo dos meus passos para a paz interior, refiro-me a eles como um marco de referência. Não há nada absoluto quanto ao número de passos. Podem aumentar, podem diminuir, é apenas uma maneira de falar do tema. Mas isso é importante, os passos para a paz interior não se dão em uma ordem determinada. O primeiro passo para um pode ser o último para o outro. Simplesmente deem os passos que lhes pareçam mais fáceis, e ao dar os primeiros passos, lhes será mais fácil dar os outros. Sou testemunha desta verdade. Espero que nenhum de vocês se sinta levado a sair em peregrinação. Não estou tentando inspirá-los a que o façam, mas podemos compartilhar o modo de encontrar harmonia em nossas vidas. Imagino que, ao me ouvir expor alguns dos passos para a paz interior, reconhecê-los-ão como passos que também vocês têm dado. Preparações. Preparação 1. Gostaria de mencionar algumas preparações que se fizeram necessárias. A primeira se refere a ter uma atitude adequada ante a vida. Isso quer dizer deixar de ser um evasor, deixar de ser alguém que vive levianamente, que permanece sempre na espuma da superfície. Há milhões de pessoas assim,
e elas nunca encontram nada que realmente vale a pena. Enfrente a vida com coragem e honestidade. Busque sob a superfície da vida, que é onde se encontram as verdades e realidades. Isso é o que estamos fazendo aqui e agora. Aí está toda a questão de ter uma atitude significativa ante os problemas que a vida possa apresentar-nos. Se pudéssemos ver somente o panorama total, se soubéssemos toda a história, nos daríamos conta de que nenhum problema pode apresentar-se que não contribua para nosso desenvolvimento interior. Quando percebermos isso, reconheceremos que os problemas são oportunidades encobertas. Se não enfrentássemos problemas, simplesmente flutuaríamos à deriva pela vida. É resolvendo problemas de acordo com a luz mais elevada que temos que logramos um desenvolvimento interior. Assim, os problemas coletivos devem ser resolvidos por nós coletivamente, e ninguém encontra paz interior quando evita fazer sua parte para solucionar os problemas coletivos, tais como o desarmamento e a paz mundial. Reflitamos sempre juntos sobre esses problemas, falemos juntos sobre eles e trabalhemos coletivamente para a sua solução. Esse é um ponto comum, né, que a gente vê. Isso é muito grande. Não adianta eu falar, não vou ter postura, não vou ser ouvido, não vou fazer diferença. E essa ideia que muitas pessoas dizem que ele não se envolve ou não toma nenhuma atitude porque ele não vai fazer diferença, é o que dificulta a mudança das coisas. Porque já há muito tempo a gente vem tentando, né, entender como isso vai funcionar, né, que fala de transição planetária, do mundo se modificar, das pessoas se modificarem, todo mundo melhorar. E é pelo exemplo, é pela participação justamente de todos, é o coletivo funcionando. É eu buscando agir de forma melhor, mais dignamente, mais amorosamente, a pessoa ao meu lado se influenciando e tentando me imitar, isso porque eu já estou tentando imitar outro, e assim, numa rede de corrente, tipo corrente do bem, a coisa vai num crescente. E é exatamente isso que ela fala, nessas grandes eventos, digamos assim, que atingem proporções mundiais, e em qualquer coisa, até em menor escala, que seja de ação coletiva, a gente não pode se omitir. A gente tem que defender nossas posições, a gente tem que transmitir o nosso pensamento e jamais se omitir com esse pensamento de que eu sozinho não vou fazer nada. Ninguém vai fazer nada sozinho. É a união de um a um que vai tornar o todo cada dia mais poderoso. E essa mentalidade tem que ser imbuída não apenas na evolução espiritual, religiosa, amorosa, em tudo na vida. Para se tornar um ser integral, como a Joana de Ângeles até fala, a gente tem que desenvolver todas as nossas capacidades. E à medida que isso for acontecendo, a gente vai se fundindo aqueles que estão ao nosso redor. E o todo assume uma pujança, uma magnitude que se torna aí sim invencível. Muito bem. Preparação 2. A segunda preparação tem a ver com levar nossas vidas em harmonia com as leis que governam este universo. Não foram criados apenas os mundos e os seres, senão também as leis que os regem. Aplicadas tanto na esfera física como na esfera psicológica, essas leis governam a conduta humana. Na medida em que sejamos capazes de entender e levar nossas vidas em harmonia com elas,
nossas vidas estarão em harmonia. Na medida em que desobedeçamos essas leis, criamos dificuldades para nós por nossa desobediência. Nós somos nossos piores inimigos. Se não estamos em harmonia por ignorância, sofremos um pouco. Mas se entendemos melhor e ainda assim não estamos em harmonia, então sofremos muito. O sofrimento nos empurra para a obediência. Estou consciente de que há algumas leis bem conhecidas, pouco compreendidas e raras vezes praticadas. Preceitos pelos quais devemos viver se desejamos encontrar a paz interior e exterior. Incluem-se as leis de que o mal se vence unicamente com o bem, de que só os bons meios podem alcançar um bom fim, de que aqueles que fazem coisas desagradáveis ferem a si mesmos espiritualmente. Essas leis são as mesmas para todos os seres humanos e devem ser obedecidas para que a harmonia possa prevalecer. Foi assim que comecei a ocupar-me de um projeto muito interessante. Tratava-se de viver todas as coisas boas nas quais acreditava. Não me confundi tentando fazer tudo de uma vez. Senão que se estava fazendo algo que sabia que não deveria estar fazendo, deixava de fazê-lo e sempre renunciava em seguida. Essa é a maneira fácil. Diminuir pouco a pouco é árduo e demorado. Quando não estava fazendo algo que sabia que deveria estar fazendo, ocupava-me daquilo. Levei muito tempo para viver de acordo com o que acreditava, mas está claro que se pode. Agora, se creio em algo, eu o vivo. De outra maneira, não teria sentido. Quando comecei a viver de acordo com a luz mais elevada que tinha, descobri que outra luz me era concedida, que me abria para receber mais luz, segundo vivia de acordo com a luz mais elevada que tinha. Preparação 3. Existe uma terceira preparação relacionada com algo que é único para cada vida, já que cada um de nós tem um lugar especial no esquema da vida. Não existem duas pessoas que devam desempenhar exatamente a mesma parte no plano de Deus. Há uma orientação que chega desde dentro para todo aquele que a escuta. Através dela, cada qual se sente atraído para alguma parte no esquema das coisas. As leis de Deus podem ser conhecidas desde o interior, mas também podem ser aprendidas desde o exterior, como foram transmitidas por todos os grandes mestres religiosos. A orientação divina só pode ser conhecida desde o interior. Devemos permanecer abertos à voz divina. Deus nunca nos guia para quebrar a lei divina, e se uma orientação negativa nos chega, podemos estar seguros de que não vem de Deus. Depende de nós manter nossas vidas constantemente em harmonia com a lei divina, a qual é a mesma para todos nós. Só na medida em que permaneçamos em harmonia com ela, as coisas boas nos chegarão. Quando viemos a este mundo, nossas obras no plano divino estão aí. Cabe-nos apenas levá-las a cabo e vivê-las. Se ainda não sabem onde está seu lugar, sugiro que tratem de buscá-lo em silêncio e receptivo. Eu costumava caminhar entre as belezas da natureza, simplesmente receptivo e em silêncio. Ideias maravilhosas me chegavam. Começamos a fazer a nossa parte no esquema da vida quando fazemos todas as coisas boas para as quais nos sintamos motivados, ainda quando no princípio sejam apenas pequenas coisas boas. A estas, deem prioridade sobre todas as coisas superficiais que habitualmente tumultuam as vidas humanas. Toda manhã pensava em Deus e meditava sobre o que poderia fazer nesse dia para servir os filhos de Deus. Observava cada situação em que me encontrava para ver se havia algo que eu pudesse fazer ali para servir os demais. Fazia todos os dias tantas coisas boas quantas podia, sem esquecer a importância de uma palavra amigável ou de um sorriso alegre. Orava pelas coisas que me pareciam muito importantes conduzir. Uma oração correta motiva uma ação correta.
Enchi-me de um entusiasmo enorme para ajudar os demais. Alguém poderia argumentar que, ao resolver tantos problemas pelos demais, privava-os do desenvolvimento espiritual que implica resolver problemas. Logo me dei conta que teria que deixar de lado algumas boas obras para que outros a fizessem e fossem abençoados por isso. No princípio, ajudava as pessoas de uma maneira simples, com recados, projetos de jardinagem e lendo para elas. Passava uma parte do meu tempo em asilos de velhos e de recuperação de enfermos, ajudando-os a superar seus diversos padecimentos. Trabalhei com adolescentes problemáticos que tinham desordens psicológicas e com deficientes físicos e mentais. Meus motivos eram puros e muito desse meu trabalho teve um efeito bom e positivo. Empregava o que eu chamo a terapia espiritual. Procurava saber todas as coisas boas que eles desejavam fazer e os ajudava a levá-las a cabo. Algumas pessoas se apegaram muito a mim e tive que esforçar-me para romper esses vínculos. Já deu a hora, né? Mas que fantástica ser preparação 1, 2 e 3. Se fosse um concurso de confeitaria, né, brincando com as coisas de receita, né, seria a receita do bolo perfeito. Se a gente conseguir dar esses 3 passos, né, que ela desenvolveu, da preparação 1, da preparação 3, o nosso ganho seria, assim, inimaginável. Mas a gente não deve pensar como uma impossibilidade. Porque ela era especial. Não, ela era uma pessoa comum, encarnada de forma comum, que viveu uma vida comum, seguindo os parâmetros que a sociedade ao seu redor lhe impunha. Até que começou a pensar, como se diz, fora da caixa. E pensando fora da caixa, ela encontrou soluções diferentes para situações idênticas. E o mais bonito disso, para mim, é ter a certeza que nunca é tarde. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar: não vou mudar isso, não vou tentar aquilo, porque eu já estou muito velho. Nunca é tarde. Nós somos eternos. Então, a gente pode começar uma nova empreitada a qualquer momento. E ela tem a mesma possibilidade, a mesma grandeza de dar certo, a mesma grandeza, se começarmos aos 150 anos ou aos 3 meses de vida, quando encarnamos. Nunca é tarde. E quanto mais nós nos conscientizarmos desses 3 passos que a peregrina instituiu para si própria, mais saltos a gente vai dar na nossa própria jornada, mais distâncias vamos percorrer, mais amigos, irmãos, companheiros vamos conhecer e mais, muito mais poderemos fazer.